Esse cara tá prestes a ser o primeiro homem da história da humanidade a atravessar o mundo inteiro caminhando. Vocês ouviram bem. O cara saiu lá do Chile, lá embaixo, né? Aqui embaixo de onde a gente mora. E foi caminhando até a Inglaterra, do outro lado do mundo. Aqui ele teve que dar a volta. Presta atenção. 27 anos caminhando. Assim, como ninguém fala desse cara, 27 anos o cara tá caminhando. E o plano era voltar pra casa, saindo do Chile até a Inglaterra, com duas regras claras de não pode voltar pra casa se não for a pé e não pode usar nenhum transporte. Tem que ser a pé. E é um verdadeiro milagre que ele ainda esteja vivo pelos locais que ele passou. O primeiro é atravessar o Darien Gap, que fica entre a Colômbia e o Panamá. E é uma espécie de floresta conhecida por ser a mais perigosa do mundo. Porque além de ser cheio de todo tipo de animal venenoso, mais tenso, cara, criminoso ali que passa droga, um monte de coisa. O cara passou ali exatamente quando a Colômbia tava em guerra ainda. Então assim, ele não saiu nem da América do Sul, já pegou uma guerra. E ele falou que teve que se enfiar no meio das linhas de frente durante a luta, cara, durante a guerra. Ali já é um milagre. Mas piorou por ele tentar se tornar a primeira pessoa a atravessar caminhando entre a Rússia e os Estados Unidos. Porque quando chegou nos Estados Unidos, ele tinha que atravessar para outro lado do Oriente. Isso significa passar pelo Estreito de Bering, que nossos antepassados fizeram quando estava congelado, em outra época do mundo. Mas sim, o cara fez atualmente. Isso significa 14 dias caminhando e nadando em água completamente congelada, velho. Então, assim, nem congelado e nem não é. O gelo se mexe no meio da travessia. Por isso que ninguém nunca fez, porque o negócio é absurdo. E o cara, de algum jeito, passou vivo. Chegando lá na Rússia, foi preso, velho. Quiseram dar 5 anos de prisão. O cara conseguiu sair com menos tempo, conseguiu se livrar das acusações ali. Ali por 2008, olha quanto tempo tinha passado. Deu a crise financeira, velho. O cara perdeu os patrocínios, tudo que ele tinha. Chegou a falar que passou o dia sem comer, mas o cara sobreviveu. Até chegar no desafio mais difícil, Caspian Sea, que é o mar de Cáspio, porque o cara tinha duas opções. Ou subir e passar pela Rússia de novo, onde o cara quase foi preso por 5 anos, ou ir por baixo e passar pelo Irã. E o cara ficou mais de 1 ano ali só decidindo o que ele ia fazer dessas duas opções, velho. Até que ele decidiu o pior, meus parceiros. O cara decidiu atravessar nadando. É, meus amigos, 31 dias nadando, 300 quilômetros, 300. O cara se tornou a primeira pessoa do mundo também a atravessar isso nadando, velho. Esse cara é muito brabo. Levando em conta que o cara nem é um bom nadador, nada super mal e odeia nadar. E agora, depois disso, o cara chegou na Europa. Sim, agora, depois de 30 anos quase, ele tá na fase final. Passou por todas as mudanças mundiais que aconteceram sem ver nada, porque ele tava caminhando. E, teoricamente, agora é a parte mais fácil. A previsão é ele chegar ali um pouquinho depois que o GTA 6 sair. E essa deve ser a história oficialmente mais incrível que a gente já viu e que algum ser humano já fez. Tu dedicar uma vida inteira pra um projeto, é difícil de bater, né, velho?